Sobre esse assunto, eu já vou começar o programa dizendo que há alguns minutos, né, coisa de uma hora, mais ou menos, eu tentei fazer contato com o Gerson Ingrácia Garcia, presidente do Botafogo Futebol Clube, na época da assinatura dos contratos. Mandei aqui uma mensagem pelo WhatsApp dele, expliquei o que a gente estava fazendo aqui e já pedi a participação dele. Enviei também um e-mail pedindo os esclarecimentos competentes aí à Botafogo Futebol S.A., através da assessoria de imprensa, comandada pelo competentíssimo amarelinho, né, Luiz Fernando Cossenzo. Então, apenas para dizer e declarar que os microfones da Tati, como sempre, estão abertos para qualquer uma das partes que tiverem o interesse de se manifestar. Se não houver o interesse, a gente efetivamente vai tocando o programa e dando as informações, né? Maravilha, doutor Vinícius está online aqui. Eu vou explicar rapidamente o caso, né? Para a gente poder fazer uma expectativa aí para o nosso ouvinte, na verdade, entender todo esse imbróglio aí que está envolvendo a Botafogo Futebol S.A., Botafogo Futebol Clube e também até a contestação judicial desse negócio, né? O Grupo Tati teve acesso a alguns documentos, em breve serão publicados aí no portal do grupo, né? A gente vai fazer uma matéria especial sobre esse assunto, que mostram que o Adalberto Batista, na verdade, é dono, através de uma empresa, né, do Hard Rock Café em Ribeirão, o bar que está se instalando aqui na cidade. A gente conseguiu aí todos os documentos das juntas comerciais que mostram que o Hard Rock é uma empresa da qual uma grande, quase a totalidade, né, o maior percentual dos sócios do Hard Rock é a Arena Food, maior acionista, e a Arena Food, o maior acionista é o Adalberto Batista. Então, no fim das contas, o Adalberto é o locatário do espaço, do arrendamento. E, inclusive, no contrato de concessão que o Botafogo assinou, né, cessão de espaço entre a Botafogo Futebol Clube e a Botafogo Futebol S.A., esse contrato foi firmado quando essa empresa, que é dona do Hard Rock Café, já existia. Então o Adalberto já sabia que ele seria o dono do espaço, né, e fazia a exploração, e logo depois um acordo de acionistas destinou 100% do aluguel do espaço aí do Hard Rock para o próprio Adalberto Batista através de uma outra empresa. Então, na verdade, hoje em dia, a Botafogo Futebol S.A. não recebe um centavo desse aluguel, ou o bar não está em operação ainda, mas o fato concreto é que esse dinheiro que deveria ir para a Botafogo Futebol S.A., que é detentora de 60% do Botafogo, das receitas, né? Que o Botafogo Futebol Clube é detentor de 60% das receitas, acaba ficando a ver navios aí. Essa é a situação e eu vou deixar o doutor Vinícius falar. Uma boa tarde, doutor. O que me chamou a atenção quando eu estava fazendo a apuração dessa matéria é saber que as partes envolvidas no acordo, né, notadamente o Adalberto Batista, já tinha plena ciência de que ia ser o arrendatário, e essa cláusula acabou sendo completamente, beneficiando completamente ele, né, das duas formas. Ele é o que paga e é o que recebe, no fim das contas. Na verdade, não tem aluguel aí, né? O aluguel, na verdade, está sendo gratuito, né? A mesma empresa, o mesmo grupo empresarial está pagando e está recebendo. Na visão de vocês, e isso já foi contestado judicialmente, inclusive, o Botafogo Futebol Clube está sendo prejudicado por esse acordo? Boa tarde, doutor, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos do programa, aos ouvintes, à nação botafoguense. Nosso entendimento é exatamente esse, que estamos sendo lesados, né? O Botafogo Futebol Clube, a instituição centenária, está sendo lesada, e cada vez que se mexe mais, encontramos mais documentos que acabam nos levando a essa convicção. Se a gente for analisar a linha cronológica, a SA foi instituída em junho de 2018, e o acordo de acionistas é só em dezembro, só que nesse interim a Trex acabou criando a Arena Foods, né, em outubro de 2018, ou seja, 2 meses de antecedência ao acordo de acionistas, que acabou passando as receitas aí dos aluguéis, dos bares, os aluguéis tanto do Seu Tibério, quanto do Hard Rock, quanto do Espaço Kids, da forma que o Botafogo Futebol Clube, nessa parceria, né, acabou ficando somente com as dívidas aí, já que a SA é 60-40, né, 60 Botafogo Futebol Clube, 40 Trex, porém isso se aplica apenas em
na divisão de eventuais lucros e dívidas. E a gente sabe que nesse tempo da criação, aí, mais de um ano, só acumulamos dívidas, infelizmente. Doutor, na questão, é importante dizer isso, né? Evidentemente, o Adalberto Batista e a Trex eram partes desse negócio, né? Então, eles tinham a total consciência de que o negócio era benéfico a eles, né? Evidente, isso não pode nem ser discutido. Mas o meu questionamento como jornalista, inclusive nesse caso, é: o Botafogo Futebol Clube sabia que o Adalberto Batista era o dono do Hard Rock Café? De forma alguma. O Botafogo Futebol Clube, assim eu entendo como o Conselho Deliberativo sendo o órgão máximo dentro do clube, não tinha nenhuma ciência disso. Talvez o presidente da companhia, à época, que ainda é o presidente da companhia, né, em exercício, saiba, porque ele estava conduzindo aí de frente a situação toda de transformação do Botafogo Futebol Clube em sociedade anônima, modernização do estádio, mas efetivamente o Botafogo Futebol Clube, sua coletividade, o Conselho Deliberativo não tinham nenhuma ciência do que estava acontecendo, e acabamos por ter conhecimento com a entrada do Diniz na presidência, e aí as coisas começaram a aparecer e ficamos um pouco mais assustados conforme as coisas vêm acontecendo e aparecendo, porque parece que quanto mais a gente procura, seja em junta comercial, seja em contratos, seja em conversas, em meios trocados, as coisas vão aparecendo e se tornando ainda maiores e mais assustadoras do que se mostravam no começo. Doutor, o senhor citou aqui a questão da Botafogo Futebol S.A. ser uma sociedade uma sociedade, como o nome diz, uma S.A., né? E ela vem apresentando prejuízos, né, constantes, né? O primeiro ano dela já foi bem prejuízo. O primeiro, na Constituição, em julho, esse primeiro semestre ela foi deficitária e continua sendo deficitária desde então. Vocês fizeram, evidentemente, né, vocês ingressaram com uma ação questionando esse contrato, vocês fizeram, evidentemente, uma pesquisa para mapear aí as receitas da SA, né? Hoje, na situação atual, quais são as receitas que a Botafogo Futebol SA tem, quais são as despesas e para onde está indo essa receita? Então, as receitas da SA são, além das nossas cotas de participação em campeonato, né, da Federação Paulista, devido à primeira divisão do Campeonato Paulista de Futebol, e da CBF, né, da participação na Série B, além do sócio-torcedor, receita de ingressos, patrocinadores. Então, praticamente toda a receita é da Botafogo SA. O Botafogo Futebol Clube ficou aí com os camarotes e cadeiras cativas, as mensalidades, a Pantera Shop, e além disso, os 120 mil a título de aluguel que a Botafogo SA paga devido àquele contrato, a escritura pública de cessão de direito de uso de superfície. É mais que sabido que esses valores são totalmente insuficientes para o Botafogo arcar suas contas fixas mensais. Quem dirá, caso tenha um imprevisto e tenha que pagar alguma coisa a mais. Doutor, sobre a questão das receitas, né? Eu fiz uma matéria aqui na Tati, logo quando chegou para mim essa informação de que as receitas do Botafogo Futebol Clube tinham sido direcionadas 100% para Adalberto no referente aos bares, né? De concreto hoje, além das cotas de TV, que é uma receita já que era do Botafogo, né? Enfim, isso passou para a SA e está sendo assim. A cota do Paulista já foi para a SA, a cota do Brasileiro do ano passado também, né? Desse ano vai ser para a SA. Mas em termos de arrecadação, dá para dizer que desde que o acordo foi firmado, o Botafogo não recebeu um centavo dos aluguéis dos bares, do Hard Rock, do próprio Seu Tibério, do Espaço Kids. Esse dinheiro o Botafogo até hoje não viu um centavo. Não, até hoje o Botafogo não viu nada que se refira à Arena. Na Arena não trouxe nenhum lucro ao Botafogo, não deu nenhuma contraprestação. O Botafogo se envolveu na negociação como sócio majoritário, mas não tem retorno, além de não ter receita, ficou com prejuízo aí dos atos trabalhistas, refis e etc. Doutor, eu tenho uma dúvida em relação a esse assunto. Eu vou aproveitar e emendar tudo que eu tenho de dúvida e depois a gente fala sobre a questão da ação, que eu acho muito importante também o torcedor do Botafogo saber em que pé que está isso. Mas chegou uma informação para mim, e eu não consegui confirmar isso ainda, estou tentando confirmar, inclusive, com os organizadores dos eventos, que os shows que já foram marcados aí para o Estádio Santa Cruz, para a Arena Eurobike,
eles não terão a participação da Botafogo Futebol SA. Chegou para mim a informação de que o Botafogo Futebol SA vai receber somente uma taxa por utilização do campo e não uma parcela, uma porcentagem aí dos ingressos vendidos, da bilheteria dos shows, né? Essa informação, eu digo, não é oficial. Chegou para mim a informação, eu estou tentando apurar. Já questionei isso, inclusive para Botafogo Futebol SA, ainda não tive resposta, mas eu queria saber se o doutor tem alguma informação nesse sentido também. Informação concreta, infelizmente, eu também não tenho, e também o Conselho Deliberativo não tem, porque, como sabido já, a SA não presta contas, não dá satisfação, é uma total falta de transparência, então a gente não sabe o que está acontecendo efetivamente. Ouço histórias também, rumores nos corredores de que a SA teria terceirizado a captação desses shows, mas a gente não sabe em que pé ficou isso, se o Botafogo ganha apenas um valor pelo aluguel do estádio, se participa nos lucros, se tem alguma coisa dos bares também, se tem alguma coisa de patrocinador, a gente não sabe nada, fica alijado totalmente dessa situação, porque infelizmente nossos representantes na companhia hoje também não se mostram muito combativos nesse sentido, pelo menos não no nome do Botafogo Futebol Clube. Essa talvez seja, na minha opinião, aliás, sempre foi essa. O Botafogo, infelizmente, deixou a situação chegar num pé em que foi colocado de fora de uma sociedade da qual ele é majoritário, né? Eu sempre costumo dizer, quando me questionam se eu tenho alguma birra do Adalberto, o que eu acho do Adalberto Batista, né? E eu faço questão de declarar sempre, o culpado da situação do Botafogo jamais pode ser dito que é o Adalberto Batista. O culpado da situação do Botafogo são os botafoguenses que não fizeram o que deveriam fazer, né? A gente teve aí, infelizmente, um conselho omisso a maior parte do tempo. A gente teve conselheiros que acabaram entregando o Botafogo nas mãos de um empresário inescrupuloso e explorador, que é o caso do Adalberto Batista, né? Mas a responsabilidade não pode ser passada para o Adalberto, né? A ele foi permitida toda essa situação, né? E agora há um grupo aí de conselheiros do Botafogo que corre atrás desse prejuízo, né? Desse 7-1 que o Botafogo está levando, e para tentar reverter isso e salvar o Botafogo. A situação do torcedor do Botafogo é muito séria, a ponto do Botafogo correr o risco sério de não existir num curto espaço de tempo, inclusive por conta das dívidas, né, que se acumulam, e a gente corre o risco, inclusive, de perder o nosso maior patrimônio, que é o Santa Cruz, e o nosso maior patrimônio do mundo, que é a participação do torcedor, o amor do botafoguense pelo time, né. Eu aproveito e registro a presença aqui do Carlos Filippini, mando uma boa tarde, diz que são ótimos esclarecimentos. Eu peço até a colaboração do Carlos, se ele tiver questionamentos aí, ele que foi parte da diretoria do Dimitri, conhece tudo da situação aí a respeito desses contratos. E o Mauro Inácio também precisa achar uma saída rápida para o Botafogo, um patrimônio da nossa cidade, efetivamente, né? Infelizmente a situação demora e o que já deveria ter sido resolvido vai se protelando, e nesse tempo aí as dívidas envolvendo o Botafogo Futebol Clube só aumentam, e cada vez fica mais claro que hoje o Botafogo tem dono e o dono não é a torcida, né? Agora, doutor Vinícius, para falar dessa ação, conta pra gente como que surgiu a decisão de contestar esse contrato judicialmente e quais estão sendo os argumentos usados. O que pode acontecer nessa ação, doutor? Então, Eduardo, só voltando um pouco, assim, eu não concordo plenamente que o Conselho foi omisso. Eu acho que nós fomos traídos, nós fomos enganados enquanto conselheiros, enquanto torcedores, porque começou a conversa com o MOL, né, até uma linha cronológica aí que nós vamos montar aqui, que vai abordar a questão da ação, e no MOL foi apresentado ali o estudo de viabilidade, antes do MOL, né, foi apresentado o estudo de viabilidade, foram na sala do Conselho, falaram que o Botafogo era uma potência, que poderíamos acreditar que de forma diversa do axial nós iríamos sim ter um resultado desportivo e também financeiro melhor. E do MOL, dali para frente, nada foi seguido, como se nunca tivesse existido essa questão do MOL, e passamos para a escritura pública, o acordo de acionistas, o estatuto da SA, o acordo de investimento, e tudo isso foi atropelando e foi cada vez mais sangrando o Botafogo de forma velada, né, porque nós não estávamos sabendo. E o que embasa a nossa ação, né, a ação dos 11 conselheiros, mas são 11 conselheiros que deram os nomes, mas com certeza tem o apoio da coletividade dessa ação,
E o que embasa isso é que o Gerson, o presidente da companhia, né, afirma que foi aprovado no conselho que ele assinasse o contrato. Mas essa assembleia que no conselho, essa reunião do conselho, não teve o quórum que é definido pelo Estatuto no artigo 44, também não passou pelo conselho consultivo, não passou pelo conselho fiscal. Além disso, eu entendo que o contrato assinado não respeitou a razoabilidade, não respeitou a instituição do Botafogo. Então, a gente tem que pautar as coisas com bom senso também. Além de eu não acreditar que foram cumpridas as formalidades, porque o Estatuto é claro, os requisitos para que seja negociado bem imóvel no Botafogo Futebol Clube, também faltou razoabilidade por parte das pessoas que estavam envolvidas na negociação. Então, isso pauta bastante a nossa ação, e esses fatos supervenientes aí da questão do Hard Rock Café vêm a dar mais força ao nosso questionamento, porque nós ficamos sabendo cada vez mais de documentos e contratos cada vez mais onerosos, e que só vem ratificar o nosso pedido inicial de que a ação declare a inexistência ou a nulidade dos atos jurídicos formados durante a criação da SA entre Botafogo Futebol Clube e Trex. Esses são questionamentos que é preciso que quem está envolvido nesse caso venham a público, né? Dar entrevista para veículo de comunicação que é a favor, é fácil, né? Você ter o microfone lá 1 hora para pessoas que ficam babando o ovo aí e não questionam absolutamente nada, gente até que talvez tenham interesses escusos aí, né? Na manutenção de um sistema que talvez não, que com certeza não representam aí o interesse maior do Botafogo Futebol Clube, é fácil. Eu quero que quem participou disso venha aqui comigo e tenha a hombridade de entrar no ar e explicar o porquê dessa situação, né? Volto a ressaltar, os microfones estão abertos para o senhor Gerson Ingrácia Garcia, para que ele possa nos dizer se ele sabia que o Adalberto seria o dono do Hard Rock Café e por que assinou um acordo desse tipo. Está aberto ao próprio Adalberto Batista, que tem toda a liberdade do mundo para ligar e entrar no ar e falar o que quiser. Está aberto para Trex, para Botafogo Futebol SA. Infelizmente, eles não se manifestam, não há o interesse em esclarecer essas questões, mas o espaço está disponível. Inclusive um programa só com eles, não tem nenhum problema, não precisa ter embate entre as duas versões, né? Eu estou aqui para fazer a entrevista e para esclarecer. Meu objetivo como jornalista é esclarecer um caso que parece muito nebuloso. Mas, doutor, essa ação já foi ingressada, né? Ela está correndo no judiciário aqui de Ribeirão Preto. Já teve, inclusive, uma decisão em caráter liminar que não acatou os pedidos, né? O grupo de conselheiros aí pedia para que imediatamente o negócio fosse sustado, né? Suspenso, e até que a análise desse mérito aí fosse feita. Vocês consideram que foi uma derrota? Dá para reverter isso ainda? Não considero que foi uma derrota, não. A gente entende, sim, que é um caso muito complexo, que realmente envolve muitos documentos. Claro que nós apostávamos que a liminar seria concedida, mas por se tratar de uma questão muito complexa, por envolver uma questão econômica da própria cidade, eu entendo o posicionamento do juiz. É claro que nós vamos lutar para reverter isso. Temos até tido contato direto com o Dr. Clito, que é o que patrocina a ação, mas estamos confiantes aí que de seguir, né, agora que os prazos da justiça estão suspensos. Então, eu não sei informar nem se todos os réus dessa ação foram citados devido a essa paralisação por conta do coronavírus, mas estamos confiantes aí que na retomada dos prazos nós vamos reverter essa liminar e que, caso não revertamos a liminar, nós vamos, no fim, ter com certeza o êxito aí, porque o direito é palpável e nós estamos do lado da verdade. O Estatuto tem a sua soberania garantida pela Constituição Federal e o Estatuto não foi cumprido, os atos estão aí para provar, as assinaturas também, então a gente está bem tranquilo em relação a isso. Doutor, maravilha, eu vou pedir que o senhor continue com a gente aqui, eu preciso chamar o intervalo, é rapidinho, mas a gente volta depois do intervalo para continuar aí falando sobre o Botafogo Futebol Clube, a Botafogo Futebol SA, e esse absurdo que fizeram aí num contrato leonino e daninho ao Botafogo. A gente vai discutir mais desse detalhe. A gente vai tentar falar, inclusive, com o Dr. Carlos também, que está muito por dentro aí do que aconteceu
na questão dos contratos e de todo o imbróglio envolvendo a Botafogo Futebol S.A., mas a gente vai fazer esse intervalo rapidinho e na sequência a gente já volta para continuar falando sobre esse assunto. Fiquem com a gente, eu também na sequência já mando um alô e faço as perguntas que já chegaram aqui pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Você que fez a pergunta, já ela vai entrar, tá joia? Fique com a gente, é 1 minutinho, a gente já tá de volta. Interação, volta já. Conheça o Ponto da Consulta, a nova clínica médica que veio para facilitar a sua vida. Fica na rodoviária de Ribeirão e conta com mais de 20 especialidades médicas e odontológicas. O Ponto da Consulta é o ponto certo para quem busca um bom atendimento sem pagar mais por isso. Agora você pode. Cuide da sua saúde e consulte-se com médicos especializados com valores super acessíveis. Agende já a sua consulta. 3610-2525 ou pelo WhatsApp 99769-7575. Ponto da Consulta. Saúde ao seu alcance. Médico responsável Dr. Renan Rocha Memória, CRM 151776. O Savenhago caminha ao seu lado, valorizando a qualidade, a negociação constante e o respeito que temos por você. Continuamos dando o nosso melhor para que os alimentos e os produtos necessários cheguem a cada lar, a cada família, sempre pelo menor preço. Leite Jussara, R$ 2,89, só R$ 2,89. Contra filé friboi, R$ 23,90. Arroz Pop, R$ 11,90. Detergente Minuano, R$ 1,28. Óleo Concórdia, só R$ 3,49 no nosso cartão. Savenhago, unidos somos mais fortes. Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555 Jogo da Velha no seu celular ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga ou ainda através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde recarregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Unimed, fique em casa, estamos juntos contra o coronavírus. Voltamos com Interação. É isso aí, excelente tarde, voltando aqui com o programa Interação, uma entrevista com o Dr. Vinícius Freitas, especialista e advogado, um dos representantes desse grupo de botafoguenses que está questionando na justiça os acordos entre Botafogo Futebol Clube e Botafogo Futebol S.A. Eu vou aproveitar aqui, muitos conselheiros do Botafogo aqui mandando mensagens, dizendo que discordam da questão do conselho ser omisso. Eu vou manter a minha posição, o conselho foi omisso sim. Ele permitiu que isso acontecesse, deu uma carta branca aí para que não deveria ter sido dada e eu acho que demorou muito para agir. Essa ação tinha que ter acontecido muito antes, eu penso. Minha opinião pessoal, né? A partir do momento que percebeu-se aí que as coisas não estavam caminhando bem, o Botafogo ficou por muito tempo aí à mercê dessa situação. Vou ler uma opinião aqui, ó. Boa tarde, Schiavone. Minha opinião, o Adalberto não tem culpa, ele é o investidor. Quem tem culpa é quem assinou entregando o Botafogo para ele. E eles não são homens para assumir o erro que cometeram. Na verdade, quem assinou a favor do Adalberto Batista com certeza ganhou uma grana boa. Não posso dizer que é isso, não posso dizer que alguém foi beneficiado de forma direta. Quem manda a mensagem aqui é o Fábio do Irajá. Mas eu acho que... eu vou citar um exemplo, porque eu já falei isso pessoalmente para ele. A gente tem o Bariza, que foi um dos que assinou para entregar o Botafogo. E ele teve a hombridade de reconhecer que errou. E de pedir desculpa pelo erro dele, né? Eu não consigo entender como o Luiz Pereira continua lá no Conselho da Administração da SA, como ele não foi retirado ainda. E aí o Conselho do Botafogo Futebol Clube é omisso na medida que não faz nada. Quer dizer, já pediu para sair, mas não tomou não foi numa medida judicial, por exemplo, para tirar ele de lá, né? Infelizmente é tudo muito moroso, e quanto mais moroso o Botafogo Futebol Clube, mais é prejudicado aí. Tem também um outro ouvinte aqui que manda uma pergunta pro Dr. Vinícius, a Aline Assis. Pergunta pro Dr. Vinícius, diante de toda essa situação, qual a perspectiva financeira e desportiva para o Botafogo Futebol Clube nos próximos anos? Perdão, a pergunta é do Ricardo Bigal, ele assinou, ele mandou por outro WhatsApp, mas assinado aqui. Ricardo, eu passo a pergunta, doutor, qual a perspectiva para o Botafogo? Tem perspectiva? Não tem perspectiva, né? Porque já foi até revogado o pagamento aí, assustado o pagamento, né, da SA para esse aluguel para o Botafogo Futebol Clube, alegando a questão do caso Curitiba, né? O que é bem... Eu, pelo menos, não concordo.
E em relação ao esportivo, infelizmente ficamos a cargo da SA, né? Com os prepostos da SA ali, o senhor Léo Franco e o Gustavo Oliveira, e quem mais estiver envolvido nas contratações, o resultado esportivo cabe a eles. Infelizmente também estamos alijados das decisões nesse setor. Essa é uma situação muito complicada, eu também vejo a falta de perspectivas, isso talvez seja o mais grave. Quanto mais a justiça demora para decidir esse caso, mais eu vejo o Botafogo entregue nas mãos do Adalberto Batista e mais eu vejo negociatas, né? O Adalberto Batista tem uma série de negociatas aqui que já foram divulgadas, né? Os contratos que ninguém conhecia, fechar uma rua e se apropriar de área pública. Todo mundo conhece a história do Adalberto Batista em São Paulo, o que ele fez na empresa da família dele, a ata que sumiu, né? A gente já sabe com quem a gente está lidando. Mas a gente vê que continuamente quem tá tomando conta de tudo continua sendo o Adalberto Batista. E eu não vejo a justiça fazendo nada. A gente sabe que o processo judicial é moroso, é lento, né? Mas na verdade a gente se sente, como botafoguense, isso agora não é nem como jornalista, como botafoguense eu me sinto impassível, eu não tenho o que fazer, né? Eu tô amarrado e vendo o Botafogo ser dilapidado e um investidor que é um chacal, né, do mundo dos negócios aí, tomando conta de tudo e não pagando por isso, né? Talvez seja o que é mais grave. O Botafogo está sendo entregue a preço de banana para um investidor que está escrocando aí toda uma coletividade. E aí eu entro no final de tudo, né? Eu percebo mais do que um campo, mais do que um time, mais do que uma situação financeira, né? Eu percebo que começa a morrer dia a dia o sentimento que o Dimitri muito bem chamava de botafoguismo, né? Eu vejo muita gente que é botafoguense raiz, na Vila Tibério, tomador de cerveja no Toca da Pantera, né? Eu vejo muita gente virando as costas para o Botafogo nesse momento por não ver perspectivas, e eu acho que perder o ativo, que é o amor da torcida, é a maior perda que um clube pode ter, né? Porque quando acabar o amor pelo clube, fecha as portas, vai para Osasco, vai para Barueri, vira um time empresa, vira time para vender jogador, porque aí o botafoguismo acabou, né? Aí não tem mais o Botafogo, aí vai ter um time que é como qualquer outro, né? Que não tem diferença. Participação do Reinaldo Gonçalves. Falta transparência e prestação de contas na SA. Espero que não seja dolo ou má fé, e sim falta de respeito. Eu acho que é um pouco de tudo, Reinaldo, minha opinião. O Marcos Candeloro, grande abraço, Candeloro, um prazer ter você por aqui, né? Foi omisso e achou que o Adalberto era a Leira Pereira de cueca. Pode ser. O interesse do Adalberto sempre foi ganhar dinheiro e a gente permitiu que isso fosse feito, mas demos o clube para ele, né? José Carlos Jaime, torce pro Bafo, Botafogo já era. Eu pessoalmente acho que essa ação é a última linha de defesa do Botafogo. E eu queria perguntar isso para você, doutor. Realmente é isso? Essa ação é a última esperança branca do Botafogo Futebol Clube? Também para trazer a verdade, né? E com essa exposição da verdade que você está permitindo aqui, eu espero poder tocar o botafoguense mesmo, porque esse sentimento que você narrou agora infelizmente, a grande verdade. A coletividade está magoada, só que depois da mágoa tem que vir a ação. Então nós precisamos agir, nós precisamos do engajamento da coletividade. O Botafogo não é meu, não é do grupo que eu estou representando aqui, não é do Conselho Deliberativo e muito menos é da SA e da Trex. Então, sem o engajamento da coletividade, nós estaremos fadados ao fracasso certamente. Então, claro, a ação é sim a maior das esperanças nossas para resolver e reverter e poder entregar o Botafogo de volta à sua comunidade e proteger a história de 100 anos e também poder projetar o futuro do Botafogo Futebol Clube. Mas é claro que temos outras ações que têm que ser feitas, além dessa judicial que foi proposta, visando a extinção desse SA, né? Temos também que rever nossas... saber nos impor também no Conselho de Administração enquanto existe SA, enquanto a gente espera, porque infelizmente é um processo que vai ser demorado, a outra parte detém o poder econômico, sabemos que vai levar para toda a instância que for possível, todo o recurso que for possível, jurídico ou não, vai ser utilizado. E então essa sim é a nossa arma, mas temos que tomar outras providências também antes que essa sentença seja dada e a gente retorne o Botafogo que é de direito.
Doutor, eu vou chegando ao fim dessa entrevista. Primeiro, antes de chegar ao fim, eu te pergunto se existe alguma consideração que o senhor queira fazer, algum ponto que de repente não foi abordado e o senhor acha que seja importante destacar. Não, quanto a isso, a única coisa que eu queria destacar é a questão da liminar que o presidente da companhia conseguiu para que ele não fosse, não tivesse a votação do Conselho Deliberativo para determinar ou não a sua expulsão dos quadros sociais do Botafogo Futebol Clube, né? Eu queria explicar o seguinte, que tem-se uma sensação de que está tudo parado, que a gente não tomou uma providência, e para realmente afastar esse pensamento da coletividade, o que acontece é o seguinte, o Conselho Deliberativo, por mais que seja o órgão máximo dentro do Botafogo Futebol Clube, é dele que emana o poder, é dele que as coisas que serão definidas ou não, e tudo tem que passar por ele, ele não tem personalidade jurídica, ele não tem um CNPJ, ele não está inscrito em nenhum CNPJ, então a gente tem que se valer do CNPJ do Botafogo Futebol Clube. Por esse motivo, o Gerson entrou, o presidente da companhia entrou com uma ação pedindo que não se desse a reunião, e até com pedido liminar que foi concedido, só que ele entrou contra o Botafogo Futebol Clube. E quem responde pelo Botafogo Futebol Clube hoje é o senhor Oswaldo Festucci. Então, nós estamos aí incessantemente, à mesa do conselho, tentando contato com ele. Está sendo uma pessoa de difícil contato, não responde a telefonemas, não responde às notificações formais do conselho. E a gente precisa saber o posicionamento dele, se ele vai se defender, se ele não vai, se ele vai dar uma procuração para o doutor Hermenegildo, se ele vai agir com bom senso, porque é uma coisa que é pertinente ao Conselho Deliberativo, não à diretoria executiva. E também ele não apresentou aí, em momento algum, a diretoria executiva dele, e os demais atos também não nos dá atualizações sobre a relação do Botafogo Futebol Clube com o SA, já que ele se auto-intitulou um facilitador. Então a gente está nessa expectativa desses posicionamentos para a gente poder seguir também, porque senão acaba virando uma bola de neve, a gente fica preso sempre por uma condição, por uma pessoa, e isso não é interessante para o Botafogo. Doutor, eu concordo 100% com essa fala. Eu acho que precisa, o torcedor do Botafogo precisa cobrar, e é preciso que os nossos dirigentes aí tenham vergonha na cara, né? O doutor Festucci tem que ter vergonha na cara e vir a público e assumir a sua posição. E se for uma posição de ficar ao lado do Adalberto Batista, que pelo menos ele seja homem, de vir ao microfone, diga isso claramente. O que a gente vê é que tem muita gente barrando as coisas nos bastidores do Botafogo e deixando a situação se prolongar com interesse em que a causa continue da forma como está. O Dr. Festucci é um exemplo claro disso, né? Ele está enrolando o máximo possível, não responde ao conselho. E aí eu acho que o conselho, e eu faço a meia-culpa porque eu sou parte do conselho do Botafogo, né? Eu acho que o conselho tem que, em determinado momento, vamos usar uma expressão bem popular aqui, pôr o pau na mesa e acionar o judiciário, né? Porque a partir do momento que um presidente da instituição não responde a um questionamento, né? Eu acho que ele tem que ser alvo de uma ação judicial, de um pedido de liminar, para que ele faça o que tem que fazer, para que os questionamentos sejam, né, abertos, sejam respondidos. O Conselho do Botafogo foi tolerante demais com esse tipo de coisa. O Gersinho, durante o seu mandato, o Conselho do Botafogo permitiu que a entrega e que a prestação de contas não fosse feita por mais de ano. É inadmissível isso. E aí talvez seja o caso de procurar a justiça mesmo e fazer com que essas respostas sejam dadas. É preciso que quem está no comando do Botafogo tenha vergonha na cara e hombridade de assumir a sua posição e vir a público e dizer como a banda toca. Vocês que fizeram essa ação colocaram a cara e estão aí lutando para manter o Botafogo. Eu não vejo a mesma disposição em lutar em muita gente que está ocupando cargo aí no Botafogo Futebol Clube hoje em dia. O Botafogo tem que voltar para sua gente, para sua coletividade. E eu vou encerrar com você, doutor, tomando a liberdade de citar aqui duas pessoas que talvez tenham um relacionamento comigo já de muito tempo e que eu conheço intimamente, sei que são grandes botafoguenses e que também sentem como eu, né? O Ulisses Vittori está aqui com a gente também. O Ulisses estudou comigo no Hermínio Gugliano. Nós dois somos nascidos e criados na Vila Tibério e vamos ao estádio desde que a gente era bebê praticamente. Sempre na torcida, o Ulisses muitas vezes membro da Fiel Força, hoje está no movimento. Eu nunca fui membro das torcidas, mas sempre tive naquela órbita, frequentei o Botafogo Futebol Clube na Vila Tibério, poliesportivo,
vou no campo desde que me entendo por gente. Ele diz o seguinte: como botafoguense e tiberense, me sinto traído por esses que se diziam nossos representantes. É a minha exata sensação. Também me sinto traído e acho que é um grande problema isso. E muita gente como nós se sente traído. E quando o Botafogo perdeu o apoio de quem ama, quem o ama desde criança, é uma coisa complicada. E eu confesso, eu estou quase chegando nesse ponto. Botafogo é talvez o maior e mais persistente amor da minha vida. E eu estou muito de saco cheio dessa gente que está fazendo esses desmandos no Botafogo Futebol Clube. E no que depender de mim, eu vou atrás da verdade, como sempre fui enquanto jornalista, e continuarei fazendo. O Álvaro Martins comenta: já pediu seus R$600 do auxílio emergencial? Você viu como o Bafudo faz tempo que não ganha nada, tem direito. É uma brincadeira, né? Zoar o Bafo é o que nos resta, né? Se não fosse o Bafo, onde estaríamos? Né? A gente sempre tem uma comparação. Mas nesse caso eu vou ser obrigado a dar a mão à palmatória. O Bafo hoje pode zoar a gente, porque o que estão fazendo com o Botafogo é digno de pena. Doutor, muito obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade, e eu prometo que volto a esse assunto sempre que for necessário. Estamos aqui à disposição, tá joia? Eduardo, eu que agradeço o espaço aí, o tempo e o interesse em ouvir a verdade, e também me coloco à disposição para toda e qualquer situação aí que você achar pertinente a minha participação. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Esse foi o doutor Vinícius Freitas, que está representando um grupo de conselheiros do Fonseca, perdão. Do doutor Vinícius Fonseca, que está representando aí um grupo de botafoguenses que está questionando essa ação aí, em ação judicial, esses desmandos que ocorrem na Botafogo Futebol S.A., que estão matando aí lentamente o Botafogo Futebol Clube.